Olá, tudo bem? Eu sou a Graziela Santos. Para aqueles que ainda não me conhecem, antes de iniciarmos a apresentação, irei me apresentar. Sou especialista na área fiscal tributária, sou pós-graduada em gestão tributária e direito tributário. Hoje, sócia e fundadora da Serviçcom de Consultoria Empresarial. Possuo 12 anos de experiência na área fiscal tributária, tanto nas rotinas fiscais e também na gestão tributária. Também sou fundadora do blog Fiscal na Real, onde ele foi criado para compartilhar e conectar com pessoas da área fiscal e também das áreas correlacionadas, com o objetivo em trocar experiências e agregar conhecimentos e também fazer o network. Hoje eu desafio os membros e alunos do projeto todos os dias para que cada um possa ser um profissional que faz a diferença. Antes de iniciarmos, eu também quero agradecer pela honra em fazer parte, em fazer frente aí desse projeto da Pensar Contabilidade, que está trazendo aí uma inovação maravilhosa na área tributária e também na área contábil, junto com grandes profissionais renomados aí, grandes ícones da área tributária, por exemplo, trazendo ótimos conteúdos a você. Dito isso, vamos à apresentação do nosso tema. Hoje vamos falar de um tema bem interessante, que são aí as novidades trazidas pelas perguntas frequentes do UFD, ICMS e UPI, tendo como a última atualização em 29 de abril de 2020. O objetivo é estudar sobre essas mudanças e também a novidade e atualizações trazidas aí no SPED fiscal, para que você fique antenado aí a todas as atualizações. Existem algumas questões bem interessantes que irei trazer aqui nesse conteúdo, sendo algumas novidades simples que não foram aí alteradas nos procedimentos e preenchimentos das rotinas fiscais na elaboração do SPED fiscal, mas também vamos tratar aqui sobre alguns conceitos um pouco mais complexos que sim, houve alterações aí mediante ao preenchimento do FD, ICMS e IPI. Espero que esse material seja útil a você, principalmente em duas questões que irei tratar aqui. E uma delas, venho abordar aí sobre a recuperação do arquivo, caso você ou o cliente tenha perdido o recibo de entrega ou até mesmo o arquivo do FD entregue. Uma dessas mudanças que houve aí nessas perguntas frequentes foi a novidade nesse requisito. Então, vamos tratar essa novidade bem interessante e pertinente a você, caso você tenha perdido aí algum arquivo no FD, ICMS ou até mesmo recibo. Então, uma das alterações foi as alterações do PVA. Então, desde o início do ano, a gente já teve duas versões, a 6.1 e a 6.2, onde foi feito, instituído em fevereiro de 2020 e em março de 2020. E trouxe algumas alterações que iremos tratar aqui mediante a todos os assuntos abordados. Dentro das alterações, ele trouxe um conjunto de informações, sendo as alterações e suas perguntas referentes aos estados do Pernambuco e do Distrito Federal, que iremos tratar. Trouxe também a inclusão da referência do Bloco B, esse Bloco B que hoje é exclusivo para o Distrito Federal, e algumas mudanças nas respostas e algumas inclusões de perguntas. Com isso, vamos começar o nosso estudo sobre elas. Irei apresentá-las uma a uma, iremos começar da menos relevante e todas as mudanças relevantes mediante aí a todas as alterações, tá? Então, uma das mudanças aqui que foi tratado foi referente às alterações das respostas relativas à obrigatoriedade gradual da entrega do FD, ICMS e IPI pelos contribuintes domiciliados no Pernambuco e no Distrito Federal. E também houve aí uma inclusão do item 18 e a inclusão de apenas uma pergunta é a resposta, que iremos tratar aqui nesse conteúdo. E também as alterações aí referente às respostas às perguntas, que houve algumas mudanças quanto aos procedimentos e preenchimentos no EFD. A primeira delas é aonde se encontra a legislação aplicável no FD, ICMS e IPI. Então, houve uma alteração das respostas relativas à obrigatoriedade gradual da entrega da FD, ICMS e IPI pelos contribuintes domiciliados no estado do Pernambuco e do Distrito Federal, além daquelas estabelecidas pelas Instruções Normativa 1371 de 2013 e a Instrução Normativa 1685 de 2017. Aonde eram tratadas as instruções, como, por exemplo, a questão do IPI e do Bloco K, que os estados tinham como obrigatoriedade a seguir perante aí as empresas estabelecidas
nos estados dessas unidades federativas. E a partir de 2020, houve uma mudança, aonde o Perguntas Frequentes trouxe algumas alterações. Então, uma das mudanças é a legislação geral aplicável no FD, ICMS e IPI, encontra-se no endereço que ele colocou aqui, ele já deixou disponível, também trouxe para você no material. A legislação específica de cada estado deve ser consultada no site da Secretaria da Fazenda do domicílio do contribuinte. E aí, que deverá seguir a legislação encontrada no NIC citado. Então, a pergunta, ela teve aí essa alteração, colocando a legislação geral, né, a legislação comum entre os estados no âmbito nacional. E a mudança que veio efetivamente referente a essa operação é que os contribuintes domiciliados em Pernambuco e no Distrito Federal, contribuintes ou não do IPI, aí a novidade, deverão observar as regras estabelecidas em cada unidade federativa a partir do início da obrigatoriedade da regra aí do FD, ICMS e IPI, determinada pelos entes. Antes dessa obrigatoriedade, os contribuintes do IPI domiciliados em Pernambuco e no Distrito Federal observavam a legislação do FD e nas suas instruções normativas, tá? Então, conforme eu disse aqui, antes deles entrarem nessa legislação de âmbito nacional, cada estado possuía uma instrução normativa, tanto nas operações de IPI, tanto no bloco K. Então, a partir agora de 2020, em janeiro de 2020, os estados de Pernambuco e Distrito Federal entraram aí também na legislação aplicável ao FD e ICMS a todos os outros estados. Já uma outra mudança que a gente teve refere-se ao bloco B. Então, houve uma inclusão da referência ao item 18 no bloco B. Originalmente não existia essa referência do item 18 e agora, em perguntas frequentes, ele já trouxe essa atualização. Então, o bloco B, ele foi incluído para vigorar a partir do período da apuração de janeiro de 2019, a apuração do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, exclusivo para contribuintes do Distrito Federal. As questões relativas ao bloco B devem ser dirigidas diretamente para a Secretaria de Economia do Distrito Federal, onde se localiza o estabelecimento do contribuinte. E aí ele lista os e-mails corporativos disponível no endereço do Cefaz. Então, eu ressalto que os estados eles possuem as suas particularidades e referências, como o Distrito Federal, que possui aí a obrigatoriedade do bloco B, por exemplo. Ressalto que todos os estados eles possuem a sua legislação quanto aos procedimentos dos registros e a obrigatoriedade de cada registro. Mas todos seguem a regra geral no âmbito nacional, sendo uma base comum. Não podemos dizer aí que cada estado possui um SPED específico. E sim, são administrados de maneiras diferentes, seguindo seus pré-requisitos estabelecidos por cada estado. Um exemplo claro dos ajustes de apuração do ICMS ou até mesmo das suas antecipações parciais, por exemplo, existem estados que preferem usar o registro C197 e tem estado que possuem aí a obrigatoriedade no E111. O uso dos registros fica a critério de cada estado, mas as informações serão sempre as mesmas, apenas nos registros que, por critério do estado, pode haver alteração específica, podendo incluir e também customizar o seu preenchimento. Esse bloco B foi adicionada aí uma nova seção que começou em 2019 no Distrito Federal. Então, essa tabela de contatos desses e-mails referente ao Cefaz são para todas as unidades federativas. Você que está no Distrito Federal ou que possui alguma empresa que esteja no Distrito Federal, você pode utilizar desse contato, desse meio de contato para tirar as suas dúvidas e também consultar a sua Cefaz. Então, por isso que trouxe nessa mudança do Perguntas Frequentes essa informação sobre os endereços disponíveis a todas as unidades federativas. Claro, ressalto que o bloco B é apenas aí para o Distrito Federal. Uma outra mudança que a gente também teve, e uma novidade referente às perguntas frequentes, foi uma inclusão de uma pergunta e resposta sobre o indicativo do pagamento, né, referente aí no registro SESTEM. Essa novidade refere-se ao modelo 55, né, a NFE 4.0, que foi retirado os campos sobre os códigos de pagamento no XML e no SPED fiscal continuou com essa informação. E a dúvida do contribuinte é se ele deve ou não continuar informando o tipo de pagamento normalmente no FD. Então, a pergunta referente aí a essa questão é, na NFE
4.0. Foi excluído o campo de indicação do pagamento, realmente. Será mantida a obrigação da indicação do campo indicação de pagamento no registro C100? E aí o fisco orienta que sim, o contribuinte, né, deverá continuar escriturando a informação normalmente. Então, podemos concluir que a NFE 4.0, mesmo que ela tenha sido excluída esse campo de identificação, o FD continua a ser mantido a obrigação acessória quanto ao indicativo de pagamento da operação. Então, podemos concluir que no FD está mantida a obrigatoriedade da indicação do pagamento no registro C100. Essa foi a única inclusão de perguntas no Perguntas Frequentes que a gente teve perante essas novidades. As demais referem-se aí a todas as alterações de perguntas que já existiam nas perguntas frequentes do FD, ICMS e IPI. Então, vamos às alterações referentes às perguntas que já existiam no FD e ICMS. Então, agora vamos entrar num campo mais importante, onde encontra-se algumas alterações de procedimento fiscal, tá? Então, foram alteradas, ao todo, 8 perguntas no Perguntas Frequentes. Então, vamos passar por todas elas e quero compartilhar com você todos os aspectos e novidades. Dentro delas, 2 que considero bem relevantes para o dia a dia, que irei tratar no final do nosso conteúdo. Então, para iniciarmos, vamos falar aí sobre a restrição na unidade de medida. Então, sobre a unidade de medida, onde deve ser informado no registro 0190, e cabe aí ressaltar que esse registro, inclusive, teve uma alteração, ele foi aí excluído a sua regra de validação para esse ano de 2020. E qual era essa regra, né, de validação? Era que o código que utilizamos no registro 0190 não poderia ser o mesmo da descrição. Então, por exemplo, se você utilizasse o ND no campo da unidade de medida e na descrição o mesmo ND, isso geraria um erro em sua validação por ser igual aos 2 campos. E a partir de janeiro de 2020, isso agora é permitido. Então, você pode utilizar do mesmo código nos campos de uma unidade de medida e descrição. Então, não existe agora uma limitação. Isso tem tudo a ver com essa pergunta feita perante aí as perguntas frequentes. Então, há alguma restrição quanto ao uso de alguma unidade de medida? Então, o fisco coloca que não. Devem ser informadas as unidades de medidas usuais utilizadas nas operações comerciais. A tabela deve ser criada e mantida pelo informante do arquivo com as suas unidades de medida comumente utilizadas na prática comercial. Então, hoje não há restrição quanto à unidade de medida, tá? Então, antes, sim, havia uma restrição quanto aos dados serem iguais e hoje, como a gente pode ver a partir de janeiro de 2020, né, a partir dessa atualização, houve uma alteração quanto a esse registro. Então, para concluirmos, antigamente existia uma restrição na validação, só que agora, a partir de janeiro de 2020, passou a não ser mais validado essa operação. Então, cabe um ponto de atenção quanto até mesmo aos seus cadastros aí, referente aos seus itens. Então, uma outra novidade que também trouxe no Perguntas Frequentes foi a alteração da resposta à pergunta 5.5.4, que fala aí sobre o valor da multa, né, instituída na entrega do FD, ICMS e IPI. Então, qual será o tamanho do prejuízo caso não entregue o FD no prazo, tá? Então, são 2 tipos de multa, sendo uma para o Estado, por exemplo, no Estado de São Paulo, é o Estado que vai regir essa multa, o mesmo se dará no Estado da Bahia, o mesmo se dará no Espírito Santo e assim, respectivamente, a cada Estado. Então, existem 2 tipos. Cada Estado vai prevalecer a multa sobre essa não entrega do FD e ICMS, e a outra parte da multa será tratada na parte federativa. Então, a pergunta refere-se exatamente sobre isso, que qual o valor da multa instituída para a entrega do FD e ICMS em atraso. Então, o contribuinte obrigado à entrega do FD, ICMS e IPI está sujeito a 2 multas distintas. Então, essa que a gente tratou. Primeiramente, uma da competência do Estado, onde o contribuinte está, certo? Então, neste caso, consulte a legislação do ICMS, do Estado, do domiciliário do estabelecimento do seu cliente. Outra da competência da RFB, que foi aí instituído na Lei
13.670, de 30 de maio de 2018, onde ele veio aí dar nova redação aos artigos 11 e 12 da nossa Lei 8218 de 1991, que dispõe aí sobre a utilização do sistema de processamento eletrônico de dados. Então, essas penalidades são de até 0,5% sobre o valor de cada operação, essas sobre as inconsistências feitas no IFD, que não atende o registro, então se não houve uma escrituração correta, haverá aí uma multa referente a 0,5% sobre essa inconsistência, então fica sujeito ao valor desse 0,5% sobre a operação. Já no inciso 2 dessa lei, ele trata também sobre 5% sobre a informação da operação omitida, então sem informações de notas fiscais. Então, caso tenha algum equívoco nas notas fiscais, não houve aí uma escrituração no EFD, haverá multa sobre 5%, ficando aí limitado a 1% sobre o faturamento para cada apuração. E também de 0,02% sobre cada dia de atraso, também limitado até 1% sobre o faturamento para cada apuração. Então, como eu faço aí para gerar essa multa por não entrega, né, do IFD e ICMS? Você deve emitir o DARF com o código 3630 sobre a multa por falta ou atraso do IFD, ICMS e IPI. Aí você deve efetuar o cálculo para pagamento, sempre considerando essas duas operações distintas, tanto no seu estado, na sua unidade federativa, também sobre a parte federal, onde trata na Lei 13.670 de 2018, que trouxe aí todas as suas fundamentações e suas alíquotas. Então, você deve emitir o DARF com o código 3630 por falta ou atraso da entrega, efetuar o cálculo para pagamento, tá? Então, ele é diferente do FD Contribuições, que a partir de agora ele já começa a fazer o DARF automaticamente no envio do atraso, então o FD do ICMS ele não traz esse procedimento, então, por isso que ele ainda é necessário que seu pagamento deva ser gerado pelo próprio contribuinte. Então, caso você tenha alguma entrega em atraso ou por falta da entrega, você deve considerar esses dois aspectos, mediante aí essas alterações previstas no Perguntas Frequentes do FD, ICMS e IPI. Então, sempre considere o seu estado, a sua legislação da unidade federativa de cada estado e a soma da parte do âmbito nacional sobre a competência da Receita Federal do Brasil, tratada na Lei 13.670. Então, trouxe essa novidade, prevista quanto às multas instituídas. Até então, não há ainda mudanças igualmente o EPD Contribuições, que são geradas as multas automaticamente. Então, por isso que eu trouxe essas considerações a você, caso você precise efetuar uma emissão desse DARF, é esse código que você deve utilizar, e sempre considerando as duas partes distintas. Uma outra novidade que eu também acho de extrema importância, que trata sobre o registro C-176, que trata sobre os ressarcimentos de ICMS, ST, que o contribuinte ele indaga ao fisco que o registro C-176, que refere-se ao complemento de item, ressarcimento de ICMS, em operações com substituição, é obrigatório para todos os contribuintes se houver ressarcimento? Então, o fisco ele fala que não. Esse registro deve ser informado apenas pelos contribuintes para os quais a legislação estadual obriga a essa emissão. Nas operações interestaduais de documento fiscal, para o ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária pelo valor da última entrada. Isso tratado a partir de 2017, com o objetivo desse registro em informar o ressarcimento do ICM, ST e até mesmo o Fundo de Combate à Pobreza, tá? Então, cabe ressaltar que tivemos 11 novos registros de ressarcimento, de restituição de IST, de complementação do ICMST também, a partir do ano de 2020. Essa regra ela vale apenas aos estados que prevê a operação interestadual em determinada operação. Então, como por exemplo, a empresa comprou uma mercadoria e ela pagou através de uma antecipação, podendo ser aí através de uma guia calculada em GNRE ou até mesmo a cobrança pelo fornecedor em nota fiscal. Então, nesse caso, se a empresa vender para outro estado, ela passa a
ter o direito desse ressarcimento do ICMS-ST. O porquê? Porque houve uma chamada quebra do fato gerador presumido, então seria a venda dentro do Estado sobre aquela mercadoria, cujo ICMS já estava aí recolhido na primeira operação. Quando o contribuinte vende para outro Estado, em regra geral, ele começa novamente esse processo. Então, o processo deve ser visto, né? E o Estado de destino, caso ele tenha a obrigatoriedade dentro daquela mercadoria da ST, em sua legislação, então ele deverá fazer um novo recolhimento do ICMS-ST. E a partir daí, ele pode efetuar o ressarcimento do ST que pagou no primeiro momento como crédito na apuração do ICMS, então por isso que foi tratado a partir de 2017 no registro C-176. Além das operações de ressarcimento, para fazer a escrituração desse ressarcimento, caso ocorra também uma devolução da ST, ela deve ser tratada nesse registro C-176, sendo registrado a nota no C100, né, referente à nota fiscal, e no C176 deverá ser informado a última entrada, a última aquisição dessa operação. Então, dentro dessas mudanças que estamos tratando aqui nesse conteúdo, eu considero um dos principais aspectos e mais complexos este registro C176, pois cada estado pode preencher ou definir qual informação deve ser apresentado. Então, cuidado nesse preenchimento do C176, verifique na sua unidade federativa se ele é utilizado para esse tipo de operação e a atenção quanto ao preenchimento. Esse registro é um dos assuntos complexos e também das novidades aí trazidas nas perguntas frequentes do nosso FD, ICMS e IPI. Então, uma outra novidade referente às perguntas frequentes do nosso FD, ICMS e IPI foram aí sobre as notas fiscais conjugadas. Dentro delas, essa questão 11.1.13.1, que trata: devemos informar os dados de prestação de serviços constantes em nota fiscal conjugada? Então, o fisco orientou que sim, mesmo que só haja um serviço sujeito ao ISS na nota fiscal conjugada, tanto nas notas fiscais de entrada quanto a nota fiscal de saída, devem ser registrados no SPED fiscal UFD, ICMS e IPI. Tratar os serviços como um item do documento fiscal não tributado pelo ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, exceto para os contribuintes domiciliados no Distrito Federal, que é onde a gente sabe aí sobre a obrigatoriedade do bloco B, tá? Então, a nota fiscal conjugada, mesmo que sendo tratada especificamente do ISS, devem ser escrituradas no FD, ICMS e IPI. Então, essa é uma novidade que trouxe no Perguntas e Respostas e também sofreu a sua devida alteração. Estamos seguindo as últimas questões referentes às novidades do FD e ICMS e agora vamos tratar sobre o bloco K, tá? Então, o contribuinte trouxe alguns aspectos aqui sobre o bloco K que iremos tratar. Então, ele trouxe a 16.5.1.20 a informação: como informar no bloco K a produção de protótipos e consumo de insumos empregados na elaboração, visto que não existe estrutura de produto ou ordem de produção até que o protótipo seja aceito, né? Então, o fisco orientou que existem duas situações possíveis que devem ser adotadas de acordo com cada modelo referente a cada contribuinte e sua operação. Se o protótipo não tiver aí um controle efetivo, ele pode dar baixa como se fosse uso e consumo e não deve ser escriturado aí no bloco K. Já, se há um controle desse protótipo vendido, deve ser criado aí um código específico para esse tipo de protótipo, para a versão de produção, para aí efetuar a venda, né, referente a tais protótipos. Então, eles devem ser criados códigos diferentes para os protótipos que não são vendidos, né, e para os protótipos que são vendidos, que há uma operação de venda, para que haja aí um controle de fato sobre tais operações. E aí, o fisco, ele continua, que se não há previsão de descarte de protótipo, ou há um controle de protótipo em estoque, como um ativo que possa vir a ser
comercializado, a produção do protótipo é apontada sim no bloco K, indicando-se aí como os insumos utilizados na sua elaboração. Então, o protótipo que é descartável e não há um controle desse protótipo, né, e não existe a questão do estoque, não são apontados no bloco K. Então, se não há um controle sobre esses protótipos, você não está obrigado a fazer a declaração no bloco K. Já nas operações com protótipos, que existe uma operação de venda e que existe um controle efetivo sobre eles, o fisco orienta uma classificação diferente. Então, se a sua empresa trabalha com 2 tipos de protótipos, uma com um controle efetivo referente às vendas e uma referente aos descartes, né, que não existe controle, devem ser feitos com classificações distintas. E caso esse que tenha controle, deve sim ser informado aí no bloco K. Nas perguntas frequentes, eles continuam aí, o fisco continua a fazer a orientação até mesmo quanto às notas fiscais de entrada e as notas fiscais respectivas referente às operações, tá? Então, eu trouxe aí uma das alterações referente ao protótipo e também ao bloco K. Então, se a sua empresa ela trabalha com esse tipo de operação, verifique aí todas essas tratativas referente a essa pergunta 16.5, que trouxe algumas alterações mediante as perguntas frequentes do FD e CMS. Então, para finalizar o nosso conteúdo, eu trouxe os 2 aspectos que eu falei no início, que refere-se aí a grandes mudanças referente ao preenchimento do FD e CMS. Então, na alteração da resposta às perguntas 17.5.1.2, ele trouxe quais são os valores que devo informar no registro 1600. Esse registro refere-se a todas as vendas relacionadas ao débito e crédito. Inclusive, eu trago aqui um ponto de atenção quanto ao vale alimentação. É um ponto de atenção, pois existem estados que já se posicionam que deve sim ser informado esse tipo de operação, se assim fazer parte da sua atividade principal. A exemplo do estado da Bahia, por exemplo, que já existe algumas soluções à consulta que o Cefaz, ele orienta a inclusão desses valores, isso se estiver dentro do seu escopo da atividade da empresa, tá? Então, o 1600 é de extrema importância e se relaciona aí com alguns aspectos de vale alimentação, então questione, verifique na sua unidade federativa qual o posicionamento que ela está tendo mediante ao vale alimentação, por exemplo. Eu já sei que no estado da Bahia, por exemplo, já há uma posição favorável para o registro no 1600, tá? Isso se fazer parte aí da atividade da empresa. Então, a resposta que o fisco trouxe é que deve ser informado o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito e de crédito e demais instrumentos de pagamento eletrônicos, né, discriminados aí por uma instituição financeira e de pagamentos, integrante ou não do sistema de pagamento SPB, aí mediante ao convênio do ICMS 134 de 2016. Então, um outro ponto de atenção é que caso haja receitas não provenientes à atividade da empresa, essa não deve ser escriturada no registro 1600. Então, a exemplo de uma venda de um carro que era ativo de uma empresa, que foi vendido para fazer um aumento no seu capital, por exemplo, esse valor dessa receita não é registrada no registro 1600, porque não faz parte aí da atividade do ramo principal da empresa. Então, se a venda de veículo faz parte da atividade da empresa, sim, ela deve ser registrada no registro 1600. Então, caso não faça parte dessa atividade da empresa, ele não deve ser registrado no registro 1600. Eles devem ser registrados os estornos, os cancelamentos e não devem ser considerados as receitas que não fazem parte efetivamente da atividade principal da empresa. Então, para continuar, a resposta do fisco mediante ao registro 1600 de extrema importância, visto que tem muitos contribuintes que ainda não estão fazendo a efetivo lançamento no registro 1600, o fisco orienta que deve-se consultar o contrato firmado entre a instituição e a informante do arquivo para se ratificar a existência da prestação de serviço. Deve ser informado o valor total destas vendas
excluídas os estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à atividade operacional da empresa, como eu tinha dito aqui a você, tá? Então, tome atenção quanto ao registro 1600, caso a sua empresa não esteja fazendo esse efetivo registro, verifique no perguntas frequentes aí nos registros 17, que ele traz todas as informações mediante esse arquivo, tá? E por isso que eu trouxe esse ponto de atenção e por isso que eu considerei ele como extrema importância, porque existem muitos profissionais, muitas empresas que não efetuam esse registro e, como vimos aí, estão tendo alterações mediante as respostas do fisco, tá? Então, considere essas informações. E agora, para finalizarmos, eu trouxe um aspecto de extrema importância sobre essas novidades trazidas aí nas perguntas frequentes do nosso EFD, ICMS e IPI. A pergunta 7.7.1 refere-se a perdi o recibo, como fazê-lo aí para recuperar. Então, antigamente, a gente não tinha nenhuma opção a não ser aí fazer uma solicitação ao Cefaz mediante ao recibo e o arquivo. Veio a novidade do Receita BX e agora uma outra novidade. Então, o fisco, ele orientou. Então, o recibo, ele está apenas na máquina que fez a transmissão do FD, ICMS e IPI. E encontra-se na pasta escolhida pelo próprio contribuinte referente ao arquivo .rec, certo? Se você ainda possuir o arquivo transmitido, basta tentar transmitir novamente que o recibo será gravado e gerado novamente. Tem que ser exatamente o arquivo transmitido original. Então, não pode ser aí um arquivo refeito, tá? Sempre o arquivo original. E um ponto de atenção que eu deixo aqui, ele deve estar na mesma pasta. Então, a opção que o fisco trouxe é que, então, quando você buscar no PVA esse arquivo gerado e tentar mandar novamente transmitir ao Cefaz, automaticamente o recibo aparecerá para você reimprimir. Então, nessa alternativa, você precisa ter o arquivo original. Então, tendo o arquivo original, você conseguirá colocar no PVA e tentar transmiti-lo. Então, ao tentar transmitir, o PVA te dará um recibo novo para que você faça aí a guarda do recibo em PDF. Então, caso você não tenha o arquivo enviado original, você poderá buscá-lo ele pela Receita NetBX. E isso está previsto nas perguntas frequentes do FD e ICMS, na 7.8.1, onde ele trata aí sobre quais os procedimentos a serem feitos pela Receita NetBX. Caso você tenha o arquivo e não tenha o recibo, você pode aí fazer essa alternativa de tentar reenviá-lo, que o PVA trará um novo recibo, tá? Um recibo para você guardar essa entrega. Caso você não tenha o arquivo original, você pode utilizar aí da Receita NetBX para buscar o arquivo original e aí sim fazer a alternativa para buscar o recibo, caso você não tenha ele, tá? E uma outra alternativa que trouxe, mediante aí o PVA e as versões 6.1 e a 6.2, que foi criado uma opção de recuperação no PVA. Então, acessando através do menu Escrituração Fiscal, recuperar recibo de transmissão, tá? Então, ou até mesmo pelo Ctrl+H. Então, se você abrir o seu PVA, você pode efetuar aí o atalho Ctrl+H, ele irá trazer essas informações aqui sobre a recuperação do recibo de transmissão. Então, deseja recuperar o recibo de alguma escrituração do PVA ou buscar de um arquivo? Atenção, este será importado. Então, o PVA, ele traz essa alternativa, mas esse arquivo, ele deve estar no seu PVA. Se, caso esse arquivo já esteja no seu PVA, você vai entrar na escrituração fiscal, clicar no recuperar recibo de transmissão e selecionar a escrituração que está dentro do seu PVA. Caso esse arquivo não esteja no seu PVA importado, você irá buscar este arquivo na pasta correspondente. Então, você busca o arquivo e recupera aí do seu PVA o recibo referente aí à sua entrega, tá? Então, a partir de agora, de 2020, eles trouxeram essa facilidade, essa alternativa
para criar aí a recuperação de arquivo. Então, você que precisa fazer recuperação referente a esses tipos de entregas, existem algumas alternativas, tá? Que foram tratadas nessa pergunta de 7.7.1, e também aí, caso você precise de um novo arquivo, você pode utilizar da Receita NetBX, que também foi tratado na Receita BX, tá? Então, você pode já recuperar esses tipos de documento. Então, você pode, assim, recuperar caso você tenha perdido tanto o arquivo enviado e também o recibo. Então, essa alternativa irá facilitar ainda mais o nosso trabalho, né? O trabalho do profissional, até mesmo aí, caso você venha a perder algum tipo de arquivo. Então, agora a gente tratou todas as novidades referentes às perguntas frequentes, as suas alterações e até mesmo algumas alterações mediante ao PVA. Então, eu quero deixar um recado a você. Durante esse congresso maravilhoso que está sendo feito pelo Pensar Contabilidade, se mantenha atualizado, seja um profissional de alto nível, aproveite esse ótimo evento que está sendo realizado e gerenciado pela Pensar Contabilidade, usufrua de todos os conhecimentos passados aqui, tanto por mim, quanto também por todos os profissionais que estão envolvidos aí nesse congresso maravilhoso. Quero poder estar presente de você em outro evento que possa estar participando. Irei deixar aqui o meu QR Code, acompanhe o meu trabalho. É só você apontar a sua câmera do seu celular que você já vai entrar nas nossas redes sociais. Fico à disposição em minhas redes sociais a você e nos vemos logo em breve.